E pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. Quem fala é Danilo de Figueiredo, novamente nosso segundo episódio no novo estúdio, né? Agora com a iluminação certa, pessoal. Eu, o Matheus e o Fábio esquecemos. O Fábio não tem como esquecer porque ele não tá presencial, né? Eu e o Matheus esquecemos a questão da iluminação no último episódio, mas agora sim, iluminação amarela, seguindo a identidade do podcast, né? Agora chegamos para mais um episódio do quadro de futebol. Como você está, Fábio? Olá, Matheus. Olá a todos. Matheus não, né? Pô, Vou Danilo, né? bem. Pô, desculpa, que você falou Matheus, aí fiquei com isso na cabeça. Mas olá, meu castro colega Danilo. Olá a todos os nossos ouvintes, espectadores, o raio que o parta. Espero que estejam todos bem. Eu, cá deste lado do Atlântico, estou tranquilo, bem, tudo em paz. E em minha legítima defesa, com relação às cores do estúdio, eu não, eu nem sabia que as cores estavam em azul porque eu não estou vendo ninguém. Eu não vejo o Danilo quando estou aqui gravando. O que eu vejo é uma tela preta e o meu rosto da webcam. É isso Não, que eu não. vejo. Não vejo mais nada Eu além cobrei, disso. cobrei a pessoa errada, era só o Matheus. Só. Pois, porque eu aqui não estou vendo nada. Voltei aqui ao meu estúdio, que é mais vulgarmente conhecido como meu quarto. Agora, novamente, com um cachecol agora do Raio Vaiacano, que é uma mensagem subliminar sobre o episódio de hoje. Ah, sim, verdade. Quem, quem, Quem pegou, quem é da pegou. área... Exato, quem pegou, pegou. Quem entendeu a referência, entendeu. Quem não entendeu, vai entender ao decorrer do episódio e principalmente no último bloco. Mas pra pegar essa referência tem que gostar não só de futebol, como daquele futebol, entre aspas. Não gosto muito da palavra, mas futebol mais raiz, né? Futebol mais romântico e menos moderno, né? Porque se o pessoal gosta só do futebol normal, já não vai pegar a referência, não, né? E tem que conhecer alguma coisa do Raio Vallecano, que também vamos combinar que apesar de estar na La Liga, não é aquele clube, assim, para quem já não é muito dessa coisa do futebol raiz, não vai pescar logo de primeira, Tem né? que O que gostar tá do tudo bem. famoso, tem que gostar do famoso futebol alternativo, né? Ou ser de esquerda também, né? É o centro esquerdo, justamente. Ou conhecer uma grande banda, já faço a dica cultural aqui, Scapé, uma banda, como obviamente o nome já indica, de ska, muito boa, já fica aí a recomendação, grandes torcedores do Raio Vacano também, por sinal. Fechado. E o episódio de hoje, como vocês já deram play, né, sobre o Bragantino, vamos falar, né, obviamente, da história do clube, a fundação, desenvolvimento, etc. Até chegar, obviamente, à parte mais polêmica, que é a parte da parceria com a empresa de energéticos Red Bull, né? Que daí tem toda uma polêmica, nossa, daria 3 episódios só disso. Obviamente que a gente vai trazer um debate um pouco menor, né? Mas bora lá, Fábio, vamos começar? Bora, simbora. Então comece, por favor. Sou eu? Ah, então tá bom, Sim. olha, tudo bem. Vamos lá então. Vamos começar com mais ou menos a fundação e o desenvolvimento do Clube Bragantino, né? Desde a sua fundação, que foi de uma categoria de amadorismo, não começou da maneira já profissional, por assim dizer. Como vimos já em outros episódios, no início do futebol do Brasil, é comum que muitos clubes passem por seus primeiros anos dentro da área do amadorismo, né? Antes de se profissionalizarem. Era algo muito comum até, principalmente no início do século XX. Mesmo no início do Campeonato Paulista, tinha organizações de torneios que ainda eram consideradas amadoras. O Clube Atlético Bragantino nasce como uma dissidência do Bragança Futebol Clube, um tradicionalíssimo clube amador da cidade de Bragança Paulista, aqui perto, aí perto de São Paulo, uma cidade clássica do estado de São Paulo, que nunca chegou a de fato se profissionalizar, né? O outro clube. Os primeiros anos do Bragantino Futebol Clube também foram dentro do amadorismo. O apelido Massa Bruta, bastante conhecido pelos amantes do futebol do interior de São Paulo, foi dado pela imprensa da região justamente depois do Bragantino vencer o seu clube de origem, né? Naquele no qual houve a dissidência, no qual dessaciou o Bragança Futebol Clube na final da Taça Raul Leme em 1930.
é um feito bastante relevante se pensarmos também a rivalidade na consolidação do clube como o principal da cidade, uma vez que logo no início da sua vida, o Bragantino já consegue uma vitória numa final contra o seu maior rival até então, mostrando que mandava na cidade. Em 1944, o Bragantino disputava o torneio regional com um time inferior ao seu rival citadino, Bragança, mas, assim como em 1930, consegue uma vitória e o título. Como a comemoração e o então presidente, o clube manda fazer uma pintura em um quadro de um leão para mostrar a força do Bragantino. O quadro fez tanto sucesso entre os torcedores, o leão passou a se tornar um mascote já oficial do clube. Agora, já entrando um pouco mais na questão do profissionalismo e questão de estádio, primeiro título já no âmbito profissional. Em 1947, a Federação Paulista cria a segunda divisão do Campeonato Paulista. O Bragantino passa a disputar essa competição a partir de 1949. Foi justamente nesse ano em que o Bragantino construiu o seu primeiro estádio, como acontece com certa frequência entre os clubes do interior de São Paulo. O estádio Nabi Abi Shedid, bem árabe esse nome, diga-se de passagem, foi construído com um mutirão entre clubes e torcedores, processo parecido que passou o Guarani e a Ponte Preta, que tratamos nos episódios anteriores, mas no caso do Bragantino, o impressionante foi que o estádio foi erguido com apenas foi erguido com 32 dias. Uma coisa que é um fato realmente impressionante, mas vamos combinar que para os padrões da época, que não tinha o padrão FIFA, que não tinha questão de segurança, que não tinha nada, era mais fácil você erguer um estádio nessa... Tinha menos burocracia, né? Exato, não ia ter lá o órgão do Estado, aquela coisa toda. Era algo mais simples, mais rudimentar, né? Não querendo desmerecer, mas é mais uma questão do fruto da sua época. Ô, Fábio, só um adendo, que eu não lembro se eu coloquei no texto, então não sei se você vai falar agora do nome original do estádio. Sim. Ah, tá, sim. É porque vai que passa, né? Daí o torcedor do Bragantino fica bravo com a gente. Fiquem tranquilos, no máximo que vai acontecer é ficar bravo com a sua memória, que já não está das mesmas. Nunca muito foi, comum né? em historiadores depois dos 30 anos. A minha nunca foi. Mas enfim, como o Danilo já nos adiantou, o primeiro nome do estádio não foi este, Naib Abid Sheid, e sim o estádio Marcelo Stefani, homenageando o dirigente histórico do clube. De maneira progressiva, o Bragantino passa a se destacar na competição, primeiro chegando entre os 4 melhores, depois disputando todo o ano, depois chegando entre os 2 melhores, até que finalmente chegasse à conquista de seu primeiro título a nível profissional, claro que no âmbito estadual, lembrando que ainda não havia um campeonato oficial a nível nacional. O resto, se tiver alguma coisa de título nacional, é fax, tá? Fax não, porque fax não existia na época, era telegrama. Em 1965, o Bragantino fez uma excelente campanha, terminando a primeira fase com expressivos 26 pontos e se classifica para a final contra o Barretos. O primeiro jogo termina em 1-0 para o Bragantino, que leva vantagem para a partida decisiva. Segundo o regulamento da época, em caso de vitória do Barretos, seria disputada uma terceira partida e o Barretos estava vencendo até os 41 do segundo tempo, quando o Bragantino consegue um gol heróico, empata a partida e conquista o seu primeiro título, aí sim, profissional. No Paulistão de 66, porém, o clube não consegue fazer frente aos principais do estado e é rebaixado para a segunda divisão do estado novamente. Ô, Fábio. Agora, sim. Só um adendo sobre o regulamento, uma curiosidade, né? Que era um regulamento bastante comum mesmo, essa coisa porque não contava os gols, né? Contava as vitórias. Então, o primeiro jogo acaba 3-0, o segundo jogo acaba 1-0, tem que disputar um terceiro jogo. Hoje em dia não faz sentido isso, né? Porque hoje em dia conta o saldo, né? Além da vitória. Então, sei lá, 3-0, 1-0, 3-1 no fim das contas, né? Mas naquela época não. A Libertadores de 68, o Palmeiras chegou na final contra o Estudiantes de La Plata.
primeiro jogo foi assim, eu não lembro os resultados exatos, mas era algo assim. Primeiro jogo 3-0 Palmeiras, segundo jogo 1-0 pro Estudiantes, e daí foi disputado um terceiro jogo em campo neutro, né, Fábio? E daí o campo neutro foi em Montevidéu, que, não é, que em 1968 não é tão neutro assim, né? Que é muito mais difícil do torcedor paulista chegar em Montevidéu do que o torcedor de La Plata chegar em Montevidéu. Daí foi nesse De, terceiro jogo o Estudiantes ganhando. de fato, até porque isso acho que é uma coisa importante que você ressaltou, justamente porque dentro do futebol o regulamento vai mudando conforme o passar dos anos, né? Isso até hoje nós vemos isso com os regulamentos que a FIFA impõe, e alguns eu até tenho minhas críticas, mas enfim, isso já não vem ao caso. Entretanto, como você bem disse, isso foi uma questão que se perdurou por muitos anos, até se alguns nossos ouvintes podem chegar para os nossos pais e vão falar que podem lembrar de um jogo ou outro que possuía um regulamento parecido, né? E no caso específico que você mencionou, realmente é um pouco injusto, porque para o argentino passar ali, como dizem os regionais, cruzar el charco, passar a poça d'água, que eles chamam, né? A foz do Rio da Prata, é um pulo. Mesmo naquela época não era algo difícil para alguém do Brasil. Se já dentro do Brasil sempre foi algo difícil, Uhum. né? E de um estado para o outro, imagina para um outro país, né? É, o, Naquela época, 50, 60 anos atrás. quando eu fiz a viagem em Porto Alegre e Montevidéu de carro, eram 12 horas do carro de hoje em dia e tudo mais. E isso Porto Alegre, que é próximo. Imagina São Paulo, né? Então imagina que a quantidade de palmeirenses que foi ali é muito pequena. E com as estradas que nós já temos hoje em dia, com a infraestrutura que já nós possuímos hoje em dia, que com certeza é muito melhor do que daquela época, né? Exatamente. E vamos agora então adentrar nos anos 70, perdão, com o seu renascimento. Nessa década foram anos duros para o Bragantino. Em muitas temporadas o clube sequer disputou a segunda divisão do Paulista por problemas financeiros, coisa que até os dias de hoje é muito típica para os clubes do interior. O clube retornou em 1978, foi punido pela Federação Paulista por não ter disputado os anos anteriores e disputou a chamada terceira divisão, que na verdade era o quinto nível do estadual na sua época. Coisa que é curioso, porque agora nós estamos, se não me engano, com o quinto nível estadual. Antes já não tinha, até ano passado não tinha quinto nível estadual e já voltamos a ter. Né? Uhum. A, E a segunda divisão. é engraçado que a Federação Pode falar. Paulista dá uns nomes escrotos, né? Porque aqui, igual o Fábio acabou de falar, e hoje em dia a quinta divisão chama Bzinha, né? A Série B do Campeonato Paulista é a quinta divisão, porque a primeira, segunda, terceira e quarta é A1, A2, A3, A4, depois é B. Eu acho que não faz sentido isso, mas tudo bem, né? E a Bezinha é uma alcunha, é um apelido que se É, dá, é, porque o nome oficial é segunda divisão. é. Eu sei disso porque o União São João foi campeão dessa divisão e foi bizarro, não foi? Assim, não é que bizarro, não segue É uma esquisito, né? lógica, É. né? E você vê E que digo vem de mais, longe, né? Vem de longe, sabe? Na Inglaterra também tem uns nomes muito estranhos. Tem um clube. Eu já fiquei um tempo na Inglaterra e o clube da cidade era o York City. Ele jogava League Two, que é a Liga 2. Que é a Né? E quarta aí você divisão. pensa, ok, é a quarta divisão. É. Né? Para quem sabe o mínimo de inglês vai pensar, ok, né? Então essa é a segunda divisão. Não, essa aí é a quarta. E hoje acho que eles estão na sexta divisão, se não me engano. Coitado, desceram duas. Mas enfim, Mas lá ainda eu acho que tem uma desculpa. Não é exatamente uma boa desculpa, mas tem uma desculpa. Que a liga que organiza as divisões inferiores é diferente da liga que organiza a primeira divisão, né? Que é a Premier League. Então ainda entendo que sejam nomes diferentes, já que são ligas diferentes. Agora, em São Paulo não, né? e são nomes históricos, né? Esses nomes não surgiram da noite para o dia, e eles mantêm isso por uma questão de tradição. Então não é só por uma questão de querer confundir os É, a torcedores, né? Championship, né? Que é a segunda e tal. Nome histórico também.
Exatamente. A própria FA Cup é um nome histórico, eles dois que não mudam isso por nada. Geralmente, todos os países têm o que seria um equivalente a uma Copa do Brasil. Aqui Uhum. em Portugal, a gente até tem dois, que é a Taça Portugal e a Taça Liga Portuguesa, se não me engano. É, na Inglaterra também. Exatamente. O York City já ganhou aquela que seria o equivalente à Taça Liga Portuguesa. Uhum. Mas, enfim, é, a Inglaterra é um caso singular porque a taça da FA League, a FA Cup, perdão, ela é um nome histórico, é o campeonato mais antigo e ainda em continuação no Uhum. mundo, né? Tanto que deveria ser England Wales Cup, né? Porque os galeses também fazem parte da mesma federação, ali, dos mesmos campeonatos, né? Os times galeses, mas por uma questão histórica, eu acho que nesse caso faz muito bem, não mudam o nome da Copa. Mas, enfim, retornando então aqui novamente para o Bragantino, como havia dito, eles haviam sido punidos pela Federação Paulista por não terem disputado os anos anteriores, o que eu acho também isso até um absurdo. Mas em 1980, aí sim, chegamos ao seu renascimento, o Bragantino foi convidado para disputar a Série A2 e ali consegue se reerguer, levantando mais público ao estádio, disputando de maneira estável a competição. Consegue se estabilizar financeiramente e disputar competições por 9 temporadas seguidas. Em 1988, o clube é campeão da Série A2, vence a final contra o Catanduvense. Esse é um nome que eu tenho que parar para falar sílaba por sílaba. Com todo respeito aos torcedores do Catanduvense, mas aquela palavra com F, é difícil de falar, né? Com 2 vitórias, vamos lá, vou retornando. Então, ganharam do Catanduvense com 2 vitórias, uma por 2-0 e outra por 3-0. As vitórias indiscutíveis na final apenas coroaram a excelente campanha do clube de toda a sua competição. O título, mais que isso, marcou o início da maior fase do clube em sua história. E aí sim, vamos agora entrar nos anos dourados do Bragantino, né? Que aí o Bragantino vai alçar a níveis nacionais, né? Vai ficar na boca do povo do Aipoque ao Chuí. E aí eu passo a palavra para o meu castro colega Danilo Sanfelice. É isso aí. O Fábio fala que tem dificuldade de falar Catanduvense e fala 3 vezes, seguidinhas, assim. Mas é Mas isso. eu tenho que parar para pensar, eu tenho que parar para pensar, não é aquela coisa que eu vou falar É só um nome falando, não, complicado, é um nome complicado. Então, não é pessoal, fácil. agora começando os anos dourados, justamente, do Bragantino, né? Em 1989, o Bragantino foi campeão da Série B. E a Série B, a gente já falou isso em outros episódios da Portuguesa, do Guarani, do próprio Juventus da Moca, que os anos 80 no futebol brasileiro é uma bagunça, assim, uma loucura. A Série B de 1989 tinha 96 times, 96 clubes, divididos em 1 milhão de grupos e com aquele regulamento maluco. Igual, acho que foi com o episódio da Portuguesa que a gente estava estudando e tal. E eu estudei alguns campeonatos da década de 70 e 80 da Portuguesa. E daí, em determinado momento, eu percebi, não vou tentar explicar isso no episódio, porque é tanta vai pra lá e vai pra cá, tanta enrolação no regulamento, que mais vai confundir do que ajudar, né? Então, aqui é a mesma coisa. Um campeonato com 96 clubes, se não for uma Copa, tipo uma Copa do Brasil, que daí vai mata-mata o tempo inteiro ali, se for uma coisa de pontos corridos com grupos, né? Como é esses torneios, como são esses torneios, é melhor não explicar o regulamento. O importante é que o Bragantino disputa a Série B de 89 com 96 clubes. E desses 96, o avançar da competição iria até a final, né? Subiria, chegaria numa final, obviamente com 2 clubes. E esses 2 clubes, somente esses 2 clubes subiam de divisão. E chegou na final o Bragantino contra o São José, o tradicional clube de Rio Preto, né? Que é um clube que eu acho muito legal, assim, que você assistiu. Hoje tá na. Danilo, Oi. não é Rio Preto, cara. É São São José José dos Campos. dos Campos, isso.
Eu passei por lá recentemente, inclusive. E interessante é que eu sei só a dois, né, hoje em dia, a segunda divisão paulista, e o São José bota muita gente no estádio, assim. Então, mesmo na fase de grupos, assim, né? Onde não necessariamente o São José tá bem, tá lá em sétimo, oitavo, nono. Você vai ver a torcida do São José, é uma torcida organizada e pulando, cantando e enchendo o setor ali. Inclusive agora o São José classificou para as quartas de final da A2, né? E pegou o Taubaté nas quartas, que é um clássico regional, né? É um clássico, as torcidas se desgostam bastante, assim. O clássico do Vale. É, justamente. Então foi o primeiro jogo, salvo engano, foi 0 a 0. Agora tem o jogo de volta em Taubaté. Eu Danilo, particularmente gosto do São José, né? até conheci teve uma vez que eu fui num aniversário aqui, já aqui no Porto, no caso, Uhum. uma cidade aqui do lado onde eu resido, em Matosinhos. Eu fui no bar, o dono do bar era de São José e tinha a bandeira gigantesca do clube lá. Eu olhei para aquilo, comecei a trocar ideia com o cara, não, pô, o time lá da minha cidade, não sei o quê. E o cara falando assim, com orgulho, não é aquela coisa do gênero, não, eu sou, sei lá, corintiano, eu sou palmeirense, mas meu segundo time é o São José. Não, ele falando como se o São José fosse de Aham. fato o primeiro time Muito dele, bonito, muito bonito. com muito amor e carinho mesmo. Mas enfim, isso aqui já é um outro episódio, a gente tem que focar hoje no Bragantino. Eu conheço torcedores que o segundo clube é o São José. O primeiro não, mas o segundo sim. Mas assim, já é alguma coisa, né? Já é uma coisa importante. Eu entendo, sinceramente. Vamos combinar também que é quase que uma via de regra, né? Assim, com É. exceções de clubes muito tradicionais, como, não sei, Portuguesa, o Juventus, até mesmo o Aham. Nacional. Nacional nem tanto, mas enfim. A grande via de regra, principalmente dos clubes de interior, é ter o grande time, né, do estado, né? Por exemplo, no caso de São Paulo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. E aí depois o time da sua cidade. E eu e o Justamente. Danilo também nos incluímos nessa. Sim, claro. E justamente, então no Brasileiro da Série B de 89, o Bragantino chega na final contra o São José e é campeão. E é o início dessa era, né? O início já foi ali em 88, como o Fábio falou, mas em 89 já é um torneio nacional, né? Um título brasileiro da segunda divisão. Um torneio já que leva o nome do Bragantino para um outro patamar do futebol interior, né? É um campeonato bastante importante. Uma conquista bastante importante, né? E em 1990 tem a segunda conquista muito importante, que é o Campeonato Paulista. Ganhar o Campeonato Paulista da primeira divisão, muito importante. São 3 clubes do interior que conseguem essa façanha. O segundo deles, o Bragantino. O primeiro foi a Inter de Limeira em 86, agora o Bragantino em 90 e depois o Ituano por 2 vezes, né? Pois bem, no Paulista de 90, a final é contra o Novo Horizontino. E o Bragantino foi o terceiro lugar do grupo na primeira fase. Passavam 8, acho, não lembro bem, mas passavam. É um número grande e o Bragantino acabou em terceiro. Na segunda fase, o Bragantino acaba em primeiro no seu grupo, um ponto acima do Corinthians. Ao mesmo tempo, no outro grupo, o Novo Horizontino acaba também em primeiro, um ponto acima do Palmeiras. Então, por um ponto, a final poderia ter sido Palmeiras e Corinthians, mas, assim, sinceramente, que bom que não foi entre aspas, né? Óbvio que como palmeirense eu gostaria que tivesse sido. Mas já que não foi, que legal que foi uma final do interior, né? E. Exatamente, desculpa, Danilo, até porque não querendo desqualificar o Paulista, que eu acho que é até muito desmerecido, só por se tratar de um campeonato estadual, e a gente tem que lembrar que é um campeonato com muita história. A gente tem que lembrar que o campeonato estadual era um campeonato, né? Era o que nós tínhamos, o estadual, era a única coisa que um clube tinha até É 1970 o que quase. transformou a grandeza dos E clubes, Palmeiras, Corinthians, a própria rivalidade, etc. Pô, claro, eu como corintiano sempre falo, o Campeonato Paulista 107 é um dos títulos mais importantes junto com a Libertadores, mas é mais importante que até Mundial. E é isso, claro, pela história do Corinthians, com aquela coisa lá de ficar água sem ganhar títulos durante 23 anos, enfim. Mas eu acho legal e interessante quando um clube desses, que é menor, que tem mais dificuldades financeiras, chega numa final dessas, tem que ser muito valorizado Uhum. e acho que até preferencial
quando não tem um clássico, como a gente está tendo agora o Derby Paulista, Corinthians e Palmeiras na final do Paulista, eu acho legal quando um outro clube, como o Guarani e o Ituano fizeram recentemente, de conseguirem chegar a uma final. Se não é contra o Corinthians, claro, eu sou torcedor corintiano, eu sempre vou apoiar como tem aquela expressão, o underdog, né? O time que é menos... como eu posso dizer, não menos querido, mas Menos com menos favorito, né? probabilidades. É o menos favorito, exato. Justamente. E então, daí a final é Bragantino e Novo Horizontino. O primeiro jogo empata por 1-1 e o segundo também, os dois jogos por 1. E daí o regulamento, outra época novamente, o regulamento previa uma prorrogação em caso de dois empates. E no caso de novo empate na prorrogação, em vez de ir para os pênaltis, que é muito mais emocionante, né? Tinha a ideia broxante de mais um empate na prorrogação, dar o título pro time com a melhor campanha, que no caso foi o Bragantino, que tinha na pontuação geral, na soma das fases, tinha 48 pontos e o Novo Horizontino 43. Acho um pouco broxante, porque pênalti é sempre melhor, mas tudo bem. É o regulamento da época, né? Fazia sentido pra época, talvez. Então o Bragantino consegue o título da A2 em 88, o título da Série B em 89 e o título do Paulista da primeira divisão em 90. É de fato uma sequência muito interessante. E o Bragantino segue com campanhas interessantes nos anos seguintes, inclusive participa da Copa Comembol em 92 e 93, que seria como se fosse uma Sul-Americana, mas na minha opinião melhor, uma Sul-Americana mais bem disputada ali. Mas a Copa Comembol é esse segundo nível de times do continente, né? E, pois bem. Teve até muitos campeonatos que tentaram fazer um segundo escalão a nível continental, né? Tivemos também a Copa Mercosul, se não me engano, sim, o Palmeiras foi campeão dessa Copa. 98. 98, isso. Que foi aquela época do Palmeiras dos anos 90, que foi um baita timaço. Isso não tem problema nenhum em dizer. Mas acho que até podia fazer a equivalência, né, por assim dizer, desse campeonato como Sul-Americana. Porque não faz nem sentido chamar Copa Mercosul. Porque é o mesmo estilo, assim, e era até mais disputado, porque hoje em dia a Sul-Americana tem 1 milhão de clubes que se classificam, né? Naquela época era, sei lá, 4 na Libertadores, mais 2, 3 na Mercosul e deu, assim, sabe? E daí, então, obviamente, o nível era muito maior. Mas, pois bem, voltando pro Bragantino aqui, né? O Bragantino tem esse ápice, né, de anos dourados, né? Só que depois ele começa a decair, né? Como é relativamente comum com esses clubes do interior e que não são com uma torcida tão numerosa, né? A estabilidade financeira desses clubes é um pouco mais difícil, né? Então é comum essas alternâncias de um momento de ascensão e depois um momento de queda, depois volta melhor depois. Então essa instabilidade é comum, né? Então o Bragantino é rebaixado do Paulista em 95 e rebaixado do Brasileiro em 97. Então esses anos dourados duraram de 88 até 97, quando cai para a segunda divisão no Brasileiro, né? E se mantém na A2 do Paulista até 2005. Em 2007 chega nas semifinais do Paulista, já com essa nova roupagem do Paulista, chega na semifinal, já é um grande feito também. Também em 2007 é campeão da terceira divisão da Série C, né, do Brasileiro. É algo bastante relevante, sim, porque assim, para um clube com menor expressão, com um clube com menor orçamento, já nos anos 2000, conseguir... e a Série C é um campeonato muito difícil, e conseguir um título da Série C é algo bastante louvável. E Danilo, só para também deixar claro, esse não foi o primeiro título a nível nacional do Bragantino. Ainda assim, título cujo Bragantino. O primeiro foi em 89, ainda nessa época dourada, com a Série B, o que é... Exatamente, né? Exatamente. São poucos não é pouca coisa. Do interior que tem uma Série B. Exatamente. Então é o segundo título nacional e assim, a nível de comparação, por exemplo, hoje o São Bernardo é uma SAF. E é uma SAF que eu acho muito bem organizada, sinceramente. E eles subiram da D para C e estão na C há uns 2, 3 anos já, e eles falam assim, como é difícil, porque são muitos clubes disputando, você tem que ter um nível de qualidade grande para chegar entre os classificados, né? E quando vem o mata-mata, você tem que continuar ali com aquela pegada, né? Então, assim, não é só
ter um bom elenco. É um bom elenco para a fase de grupos, que daí o bom elenco, o time que tem mais dinheiro se sobressai, mas aí a fase mata-mata vem para igualar todo mundo, né? Porque daí tem a camisa, tem o estádio, tem o psicológico, tem um monte de coisa. Então tem vários clubes que são muito organizados, que caem na Série C e não saem por muito tempo. O próprio Fortaleza ficou na Série C um século, né? Então acaba que a Série C é um campeonato bem traiçoeiro, entre aspas, mas que é bem. Portanto, né, é um título bastante louvável do Bragantino. E daí o Bragantino consegue voltar né, em 2007 para a elite do estadual e se mantém, né? Consegue ficar na primeira divisão do Paulista por bastante tempo e tem campanhas de destaque em 2012, 2014 e 2018. Essas campanhas faz o Bragantino chegar nas quartas de final. É algo relevante porque mostra que o Bragantino, nesse momento, se estabilizou como uma força do interior. Porque quem chega nas quartas de final do Campeonato Paulista são os grandes, sempre, quase sempre, né? Mas 90% das vezes os grandes chegam e as forças do interior chegam também, né? Chegam. Então, nos últimos anos, por exemplo, quem chegou nas quartas? Ponte Preta, com uma certa frequência, Guarani, com uma certa frequência, mas também Mirassol e Novo Horizontino, que estão nos últimos 5, 6 anos como uma força do interior de São Paulo. Então, esse ano também, né? Chegou Mirassol, Novo Horizontino, São Bernardo, que está também se construindo como uma força. Então, são times que sempre que chegam nas quartas de final com uma sequência, assim como o Bragantino fez, mostra que de fato está estável, né? Então, o Bragantino, nesse, da 2007 para frente, teve essa retomada de qualidade e de estabilização tanto no nível estadual quanto numa Série B do Campeonato Brasileiro. Até que nós chegamos, nosso querido Fábio, em 2019. Em 2019 tem a questão da parceria do Red Bull, né, da empresa Red Bull, empresa de energéticos, com o Bragantino. O primeiro ano da parceria é o ano de 2019, que é o ano para o torcedor do Bragantino mais saudosista, é um ano muito emblemático, porque é um ano que a Red Bull entra, a Red Bull coloca dinheiro, monta um time muito bom para disputar a Série B. Só que, diferente do 2000 em diante, 2020, perdão, em diante, esse título de 2019 da Série B é a camisa do Bragantino ainda, é o símbolo do Bragantino, são as cores do Bragantino, é a estética do Bragantino, a identidade do Bragantino, né? Nada mudou em 2019. Foi um acordo que o clube fez com a Red Bull para que no primeiro ano, o ano da Série B ali, a estética se mantesse, né? E eu achei um bom acordo, já que o acordo foi feito, né? Achei um bom acordo, porque assim, era provável que o Bragantino fosse campeão de fato, já que era muito dinheiro, né? Então, já que era para ser campeão, que fosse com as cores do Bragantino ainda, né? Porque depois, a partir de 2020, vem o que a Red Bull faz com todos os seus clubes ao redor do mundo, que é mudar as cores, né? Antes era o preto e branco e depois virou vermelho e branco, mudou o símbolo tradicional do Bragantino, que vocês podem ver na foto de capa do episódio, né? Mudou pro tradicional do Red Bull, que é o mesmo símbolo para todos os clubes que eles têm ao redor do mundo, só que com o nome Bragantino embaixo, né? Tem Nova York, tem Salzburg, Salzburg, etc, né? Leipzig na Alemanha, etc. Mudou toda a identidade do clube, mudou inclusive o mascote. Embora o leão tenha continuado como mascote, também entrou o touro da Red Bull, né? Então essa mudança, ela tirou toda a identidade do Bragantino a partir de 2020. Mas ainda o torcedor ainda tem a lembrança de 2019. Um ponto importante, já passo a palavra para o Fábio, que ele tem milhões de coisas para falar sobre isso, mas um ponto, assim como eu, a gente vai começar a se revoltar aqui. Um ponto importante da parceria é que a Red Bull, antes de fazer essa parceria com o Bragantino, a Red Bull montou seu próprio time. O famoso Red Bull Brasil, né? E o Red Bull Brasil, como todo novo clube, começou na última divisão do Campeonato Brasileiro. E o plano da Red Bull era botar bastante dinheiro, né? Montar um clube que fosse galgando os seus degraus ali, né? Então sair da quarta para a terceira, da terceira para a segunda, etc. Igual fez o Mirassol recentemente, por exemplo.
Só que daí a diferença entre o Mirassol e o Red Bull é que o Mirassol tem camisa, né? O Mirassol tem torcida, o Mirassol tem estádio, o Mirassol tem cidade, é um time de verdade, né? O Red Bull Brasil, não estou falando do Red Bull Bragantino, estou falando do Red Bull Brasil, não tem nada disso, é um time completamente genérico, criado pelo dinheiro, único e exclusivamente isso, né? Então o Red Bull Brasil não saiu nunca das divisões inferiores, porque apesar do dinheiro eles não conseguiam nunca ter esse apelo de torcida, né, apelo que empurra o futebol de fato, para sair da quarta divisão e chegar numa primeira. Então o plano da Red Bull não deu certo. E daí eles foram pro Bragantino. Por que eles foram pro Bragantino? Porque o Bragantino já estava na segunda divisão. E o Bragantino já é um clube com uma cidade, com estádio, com torcida, com tradição, com história. E já estava na segunda divisão. Então, para botar dinheiro ali num campeonato de pontos corridos, sem o mata-mata, é muito mais fácil, né? Foi como aconteceu de fato. Botou muito dinheiro em 2019 e o Bragantino nadou de braçadas no campeonato. Foi campeão com 2 rodadas de antecedência, com bastante emoção. Eu lembro de ter torcido bastante pro Bragantino nesse campeonato, foi bastante emocionante mesmo. E a Red Bull conseguiu o que queria, pulando degraus, né, de uma forma, na minha opinião, desonesta, que é se associando a um clube tradicional que já estava numa divisão superior e daí sim o dinheiro fez a diferença e a Red Bull chegou na primeira divisão através do Bragantino. E daí eu passo a palavra pro Fábio. Bem, acho que a sua fala já foi muito bem completa, assim, bem preenchida, mas de fato, acho que tem umas questões que tem que ser ressaltadas até como uma crítica, por assim dizer. Primeiro, também não acho que é um problema específico, uma questão de SAF, um investimento de dinheiro, vai se tornar um negócio, deixar de ser um clube, evidentemente. Podem discordar, podem não gostar, mas sejamos honestos, essa lógica é a que está sendo aplicada já há muito tempo no futebol moderno, né? Claro, eu também prefiro um clube, eu prefiro a identidade de clube, com a participação dos torcedores, mas pronto, o Red Bull acabou por comprar o Bragantino, só que onde mora o problema nessa questão? Eu acho que é um desrespeito com a história, com a identidade, com as cores e principalmente com a torcida. Para pensar. Você que está nos vendo agora, você tem o seu clube do seu coração e tem suas cores que você aprendeu a amar e a gostar, o seu É, mascote, é a sua identidade. coloca um exemplo grande, coloca o Corinthians nisso. Imagina isso acontecendo com o Exato. Corinthians. Imagina, sei lá, uma empresa que tem a cor verde, compra o Corinthians e coloca a cor verde no Corinthians. Isso é inimaginável para o corintiano. Isso é impossível. Tem um caso que eu acho interessante, que é o caso do AFC Wimbledon, que foi um time que a gente estava falando agora da FA Cup, que ganhou a FA Cup contra o Liverpool nos anos 80. E ganhar do Liverpool nos anos 80 é a mesma coisa que ganhar do Barcelona no MSN, por assim dizer. E era um clube pequeno do subúrbio londrino. E esse clube foi comprado no final dos anos 90, início dos anos 2000. Os donos mudaram o estádio para um outro lugar, mudaram o escudo, mudaram o nome, mudaram tudo, deixou de ser o Wimbledon. O que aconteceu? Os torcedores se sentiram completamente abandonados pelo clube. O fato curioso e interessante, que aí vamos falar, é a parte bonita da história, né? Que nesse caso tem um final, vamos dizer, feliz, é que os próprios torcedores se juntaram e refundaram o clube com um logo mais ou menos parecido, mudaram um pouco o nome, em vez de ser AFC, mudaram para Wimbledon FC, para não ficar com aquela questão de name rights, enfim. Colocaram o estádio na região de Wimbledon, né, que é a periferia, a zona mais periférica de Londres, e hoje em dia eles estão acima, num campeonato acima, ou pelo menos a última vez que eu vi, estavam acima do antigo Wimbledon, né, que mudou de nome de tudo, de nome, de cor, de escudo, mudou de tudo. Então, é isso que eu acho que é o importante. Não acho que é questão de parcerias, dinheiros, desde que, claro, muito bem feitas, respeitando, não há problemas. Quando você muda a sua estética, a sua identidade visual,
ela pega, é como se fosse uma facada no coração do torcedor. E isso eu acho aquela palavra com um F de novo, né? Complicado. Complicado. Obrigado, Danilo. Fato é, coisas assim também só para nominar. Acho que o Danilo até pode saber dessa história e ficar um pouco triste com isso. O Leeds United foi comprado uma parte minoritária do clube pelo Red Bull. E a Red Bull já está começando a investir dinheiro. Que triste, Só que que triste. Eu não sabia disso. E agora está sabendo. Só que pela legislação do futebol inglês, eles não podem ter a maioria. Assim como, se não me engano, o RB Leipzig. Tanto que é RB porque não pode ter o nome da empresa também. Fica só RB como uma alusão, né, à Red Bull. Claro que o escudo também tem o touro da Red Bull e tudo mais. Enfim, o que eu quero dizer com tudo isso? Tendo em vista o desrespeito com a torcida, é quase como se deixasse... É um abandono. A torcida fica órfã de um clube, claro, vai atingir glórias, vai ter bons jogadores, tudo mais, né? Como a gente se habituou a ver, se acostumou a ver o Red Bull Bragantino na elite do futebol brasileiro. Mas o interessante, Fábio, que uma parte da torcida do Bragantino saiu. Teve uma tripla divisão, digamos assim. Uma parte continuou, empolgada, inclusive, tudo mais. Se entende como o Bragantino ainda, não entende que houve uma ruptura. Uma parte entende que houve uma ruptura e saiu da arquibancada, parou e ainda lembra do Bragantino do passado, mas não consome mais esse Bragantino atual. E uma parte consome Bragantino atual, mas mantendo as bandeiras, somente com as camisas do passado, sem comprar os produtos Red Bull, entende? Sem comprar a camisa Red Bull. Então você vai no estádio do Bragantino, já fui assistir o Palmeiras lá contra o Bragantino, já fui assistir o Grêmio, que é o clube da minha companheira, contra o Bragantino, e tem uma parte da arquibancada que é lá Bragantino e tudo mais, o símbolo antigo, as bandeiras antigas, as faixas antigas, as camisas antigas, e tem uma outra parte já, especialmente os mais ricos da cidade, das numeradas e tal, que exaltam mais a parceria com a Red Bull, né? Então houve essa divisão dentro do próprio estádio, sabe? Achei interessante essa parte que tem uma secção da torcida que é uma resistência, né, às cores, à identidade do Bragantino antigo, e tem os Enzos, né? Vamos nominá-los de Enzos. Porque, pelo amor de Deus, aí já é falta de amor próprio, eu diria. Sinceramente, eu também acho. Vocês me perdoem, Enzos, mas eu concordo. Né? Não, pelo amor de Deus. É o termo lá que eu acho que os patriotas adorariam dizer, né? O pátria vendida, né? Se vendeu a pátria. Meio que nesse esquema. Mas vale ressaltar também que, desculpa te interromper, Fábio, que eu e o Fábio somos um pouco saudosistas, assim. Porque eu, por exemplo, eu sou palmeirense, eu frequento o Allianz, só que eu cresci em 2 estádios. Eu cresci no Parque Antártica e no Pacaembu. E eu odeio o Allianz, odeio, assim, sabe? Eu vou porque é o Palmeiras. E daí, uma vez lá, eu me divirto, me emociono e tudo mais. Mas, assim, nossa, odeio. Sonho na minha vida que aquilo caia e do nada, magicamente, o Parque Antártica ressurja, sabe? Porque, pra mim, existe uma elitização muito forte, existe uma expulsão da torcida de verdade, né? Do que sempre esteve lá das arquibancadas. É um processo horrível, horrível, horrível. Danilo, ou seja, eu sou um saudosista, né? É uma padronização de estética que agora existe, que ficou muito mais evidente depois da Copa do Mundo no Brasil em 2014. Exatamente. Desse padrão FIFA de estética. Eu entendo essa lógica que você fala, por exemplo, do Allianz Parque, porque realmente o Allianz Parque ainda consegue se notar, mas se você for, por exemplo, pro Mané Garrincha, lá em Brasília, ou qualquer outro estádio reformado que não tenha uma característica muito específica, você nem consegue ver, por exemplo, a diferença de um estádio para outro, porque é exatamente igual. Exatamente. Não era igual ver um jogo antigamente do Maracanã, que você tinha aquele vão, a geralzão do Maracanã. E o público é diferente também, né? O público é muito diferente. Tá acontecendo uma transformação numa Inglaterra, assim, na Premier League. Não gosto, sinceramente.
Eu também não, eu também não. E mesmo assim, ó, Fábio, e mesmo assim, a torcida do Corinthians, eu já fui de visitante na arena do Corinthians. A torcida do Corinthians ela é diferente de muitas outras torcidas, mas a torcida do Corinthians comparada com ela mesma, comparada com a torcida do Paysandu, por exemplo, é muito diferente hoje em dia, muito diferente, Claro. muito. Eu também falo que eu sou órfão do Pacaembu. Eu sinto uma saudade, porra, eu assistia jogo direto no tobogã, mano. Uhum. Quando demoliram o tobogã foi um tiro no meu coração. Podem até falar que aquilo não era bonito, eu concordo, não era. Mas tem um carinho afetivo, emocional com aquilo que eu não Claro. vou negar. Então esse Né? processo, eu acho que o Red Bull faz parte disso, entende? A Red Bull, essa parceria, ela faz parte desse processo, né? Danilo, o que eu ia até dizer, o caso, por exemplo, da Red Bull, que é um grande conglomerado, né, que tem várias partes do mundo, eu acho que o único caso que eu vou dizer, entre aspas, que é aceitável é o Red Bull Nova York, porque a estética, não a estética, mas o estilo de clubes, que não é nem Uhum. clubes aqui, não são Do esporte, franchises, né? Do sabe? esporte nos Estados Unidos. O esporte nos Estados Unidos é movido dessa maneira, então até que Uhum. faz sentido. Então, nesse caso, eu não discordo, porque qualquer coisa eles mudam, não é? Nem Uhum. NBA se vê muito isso, né? Uhum. Tínhamos os Nets, que eram de Nova Jersey, depois mudaram para o Brooklyn, mudaram o símbolo, mudaram o estádio, mudaram tudo como se fosse, assim, nada. Então Uhum. faz algum sentido. Tem um exemplo também de Nova York, que tem o New York City, que até eu achei que casou muito bem. O New York City foi um clube fundado do nada, né? Estão jogando no estádio do Yankees, de beisebol, ainda acho que jogam, não sei se já construíram o próprio estádio. E é um time que pertence ao Citigroup, Uhum. aquele mesmo Encaixa, que é encaixa. o que comprou o Bahia e surgiu da compra de um fundo de investimentos do Emirados Árabes no Manchester City, né? E acabou por ser um conglomerado também gigantesco. Mas este, por sua vez, eu tenho que eu sou crítico também, mas tenho que se dar temos que dar o que é certo. Eles pelo menos têm um mínimo de respeito pelo um pouco da identidade estética dos clubes no qual eles adquirem, né? Especialmente o O Bahia. New York City, o Bahia, eles não mudaram as cores, Eles, não mudaram o eles, eles escudo. respeitaram a grandiosa história do Bahia e a sua tradição. Exatamente, porque é um clube histórico, não faria sentido algum em fazer isso. O New York City, ok, aí podemos usar o azul celeste, podemos criar o escudo a nosso próprio gosto, tudo mais. O Montevideo Wanderers, acho que também as mudanças não foram tão drásticas, até colocar um azul celeste para um time uruguaio É, ok, encaixa, né? né? Colocar assim, a camisa que eu já estava vestido de qualquer das maneiras. Uhum. Então, pelo menos nessa questão do City Group, eu entendo que há pelo menos um mínimo de respeito. Sim. Tenho minhas críticas, Eu tenho minhas evidentemente. críticas à origem do dinheiro, né? Mas tirando isso, eles têm de Ainda fato mais de um respeito um pelo esporte. conglomerado que vem do Emirados Árabes, que assim, com todo respeito, assim, agora a Com todo crítica vem respeito, aí. mas. Mas já sabe que vai acabar o respeito. O Manchester City, ele não pertence a um grupo de investidores, ele pertence à família real de Abu Dhabi. Uhum. É propriedade de família aquilo. É. Aquilo virou. Porque Emirados dos Árabes não é um país, aquilo são 7 famílias que são donas daquele pedaço de terra. É literalmente suzerania e vassalagem, aquilo ali é literalmente um sistema análogo ao feudalismo europeu. É isso aí. Tem o menor sentido. Ô Fábio, Enfim, é só isso. puxando Diga. o fim da discussão aqui, porque o tempo já está avançando e temos ainda dicas culturais e tal. Um ponto importante que também eu não é uma coisa que eu tinha estabelecido previamente, mas que eu coloquei no roteiro na pesquisa, que é um ponto que ele se apresentou na pesquisa, né? Que é o fato da empresa Red Bull, no site oficial do clube hoje em dia, apagar a história pregressa do clube. Porque assim, você vai na aba lá, História do clube, né? A parte de 1928 com a fundação do clube até 2019 com a questão da Red Bull, né, com a parceria, são 2 parágrafos de 4 linhas cada. Assim, é uma coisa vergonhosa, assim, vergonhosa mesmo. Se eu fosse torcedor do Bragantino, eu ia me revoltar nesse momento, assim, sabe? Não só nesse momento, já teria me revoltado antes, mas esse momento é uma coisa que eu talvez como historiador, né, me incomodou muito, muito mesmo. Você pega o site do Guarani, por exemplo,
o site dedicado, as páginas dedicadas à história do Guarani é excelente, sabe? Excelente, muito, muito bom mesmo. Excelente material de pesquisa mesmo. A Ponte Preta é um bom site também e tudo mais. O Bragantino é uma vergonha, uma vergonha, assim, o que fizeram com a história pregressa do Bragantino. É como se a história antes do Red Bull não servisse de nada, né? Como Como se se fosse uma ficasse coisa sem sempre valor, sabe? empurrando. Exato, exato. É a mesma coisa que a história do Palmeiras começar só quando mudou o nome para Palmeiras. Deixou de ser Palestra Itália É. e virou Palmeiras. Como um certo clube, eu sei que fez isso em 1932, se não me engano, não é, É Danilo? isso aí, é isso aí. Fica aí o Quem clubismo. entendeu, entendeu. Quem entendeu, entendeu. De novo, quem entendeu, entendeu. Aproveitar que o Thiago não tá aqui. Não, Pois brincadeira. é. Thiago, depois quando vier aqui, ele tem que fazer a réplica dele. É isso aí. E por fim, uma última questão também sobre o Bragantino, o Red Bull Bragantino, é que ele tem uma ideia, né, que é a ideia muito comum nesse desenvolvimento SAFs ou não, mas esse futebol empresarial, que é a de comprar jogadores jovens e revender, né? Então isso, com o Bragantino aconteceu uma coisa interessante, que é, ele surgiu no momento de desenvolvimento do futebol brasileiro, onde Palmeiras estava se desenvolvendo, já era uma realidade, mas ainda em processo de desenvolvimento, não era o que é hoje, por exemplo. O Flamengo também estava em desenvolvimento, em 2019 foi o auge do Flamengo ali, e a partir daí começou a dominar o futebol brasileiro junto com o Palmeiras. Mas outros clubes também, né? Internacional criando bons clubes, agora o Corinthians com um bom clube, com um bom elenco, né, e tal. Os clubes passaram a se organizar, né? Novas SAFs, o Cruzeiro do Ronaldo, agora Botafogo. Botafogo, exatamente. Então, assim, uma série de clubes se organizando ali e o Bragantino no meio. Então, o Bragantino, ele conseguiu um destaque bom no início, não conseguiu títulos, mas conseguiu várias campanhas do Campeonato Paulista muito boas. Palmeiras, nessa sequência de títulos paulistas, Palmeiras passou pelo Bragantino em semifinal e foi um Deus dos acudos. Assim, pra conseguir tirar os caras foi bem difícil, assim, sabe? E no próprio brasileiro, né? O Bragantino lutou pelo título brasileiro em 2023. Eu lembro que meados de outubro, assim, o Bragantino dependia só de si para ser campeão brasileiro. Então, tipo, se o Bragantino tivesse vencido seus jogos ali, seria campeão brasileiro, sem depender de outros resultados, sabe? Então, o Bragantino conseguiu se desenvolver legal. Mas o fato, agora que tá todo mundo mais organizado, o Bragantino tá com uma dificuldade. Porque como eles só contratam jogadores para revender depois, esse é o principal objetivo do clube, não tem um desenvolvimento de elenco equilibrado que dispute um campeonato com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Corinthians, etc. Então o Bragantino tá nesse problema. Com o desempenho do campeonato, né? Exatamente, é muito Mas mais o dinheiro, né? eu só faço uma ressalva que eu não gosto de uma crítica exclusivamente das SAFs, até porque tem muito dirigente de clube de futebol que tem o mesmo tipo de pensamento. Muitos clubes afundaram com políticas financeiras muito parecidas, né? É verdade. O União São João, que é o clube que eu digo que é o meu segundo clube da cidade lá do meu pai, também sofreu muito com isso, porque foi um celeiro de grandes jogadores, mas quando começou só a se focar nisso, em pegar o jogador, joga lá nem meia temporada e já revende, vai o campeonato tudo pro Beleléu e depois, para conseguir revelar novos jogadores, fica mais difícil. Claro que quando se aplica uma lógica, aí eu vou invocar o meu lado marxista capitalista nesse sentido, a tendência é que dê merda, claro, com perdão da palavra, claro. Mas não é uma exclusividade das SAFs, mas as SAFs tendem geralmente a pensar dessa maneira, né? É isso aí. Então, pessoal, o episódio sobre o Bragantino e a Red Bull, e depois o Red Bull Bragantino, foi esse. Espero que tenham gostado. Eu particularmente gostei bastante. Achei um debate bom. E agora vamos para as dicas culturais. Posso começar, Fábio? Força, por favor. Então, a minha dica cultural hoje não tem a ver com esporte. Minha dica cultural tem a ver com cinema, que o cinema brasileiro está muito na boca do povo agora, né? Por conta do Ainda Estou Aqui. Mas que foi na sexta-feira, foi publicado. Foi lançado, né? O filme com a Fernanda Montenegro, Vitória. Um filme muito interessante, conta uma história muito legal. E que. E seguindo, eu acho que também a onda. Além do filme em si, mas seguindo a onda do Ainda Estou Aqui.
foi um filme que o lançamento foi muito grandioso, assim, com muita gente procurando, as salas de cinema cheias, e tudo mais, né? Então é um filme que, além de ser muito bom, tá todo mundo falando, né? Então eu acho que vale a pena dar essa moral pro cinema brasileiro, não só por dar uma moral, e sim porque de fato é uma produção incrível. Boa. Esse filme, acho que infelizmente não vou conseguir assistir aqui. Duvido que possa chegar a Portugal, mas não é Mas impossível. chega com um navio com uma certa bandeira, com uma caveira, sabe? Navio pirata. É. Bem, a minha dica cultural vai ser um pouco diferente. Para quem é do estado de São Paulo, e já que a temática foi justamente sobre essa questão desses clubes e empresas, né, de futebol, apesar do meu querido União ter surgido dessa maneira, só que a empresa que fez que surgisse a União era uma empresa da cidade, que está muito ligada com a identidade da cidade, né, que era a Uhum. Usina São João, que aí eu já acho que é um pouco diferente, mas neste caso, para apoiar o futebol interiorano, temos agora as finais do campeonato A3 do Paulistão, e eu vou sugerir, gente, para quem é das cidades, vão lá, apoiem. É muito difícil para esses clubes. É, poxa, eu sei que às vezes o ingresso até pode achar muito caro, mas para o clube vai fazer uma grande diferença. E mesmo que não seja um clube que seja numa cidade próxima à sua, pô, a Federação Paulista tem o canal deles no YouTube que disponibiliza a transmissão ao vivo de forma gratuita. Então, só para assistirem já, eu acho que é um grande apoio que vocês podem dar. E, claro, vai ter jogo União e Marília. Marília é Do do Danilo. Danilo, eu sou União. É isso aí. E Corinthians e Palmeiras, domingão que vem, ó. Não, 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 domingo não, pô. Mas, É. domingo não é? Não, é quinta-feira, dia 27 de março. Por conta da data FIFA. Ah, é verdade. Esse negócio da data FIFA ferrou com tudo. Mas enfim, no dia 27 de março a Giripoca vai piar. Inclusive, um fato interessante é que as diretorias do Palmeiras e do Corinthians se uniram. Não sei se você viu essa notícia, Fábio. Que as diretorias se uniram para fretar um voo para trazer os jogadores das respectivas seleções, Colômbia, Argentina, Uruguai e tal, todo mundo junto no mesmo avião para não perder tempo e conseguir todo mundo jogar a final, né? Que Não tinha visto, mas se dependesse de voos comerciais não ia ser possível, né? não tinha visto, mas muito bacana É, essa união, essa participação, até mesmo por um respeito aos próprios torcedores de ambas as equipes. justamente, é isso aí. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Um recado importante: a gente lançou. Quando esse episódio estiver no ar, já terá lançado, já teremos lançado a campanha do Apoia-se, né? Com vídeo, o Thiago lá gravou todo bonitão. Muito bom vídeo e com as recompensas, com as possíveis doações ali, muito interessante. Tenho certeza que todos podem nos ajudar, mas quem não puder também, não tem problema nenhum. E é isso. Nos sigam também em Instagram, TikTok, muito em breve Facebook. Temos nossa página no Reddit também. E é isso. Beijos, abraços, tchau.